Estudo de O Livro dos Espíritos, Introdução, Parte 4. Introdução doutrinária. Neste trecho da introdução de O Livro dos Espíritos, acompanha-se a passagem do fenômeno físico para o reconhecimento de uma causa inteligente e para o nascimento da escrita mediúnica. O foco não é o espetáculo das mesas, mas o método: observar, testar, comparar, perguntar, e só então admitir uma explicação que decorra do próprio fato. Assim, a doutrina aparece ainda no começo, quando os efeitos são mais visíveis que as causas, mas já exige do pesquisador uma postura moral e intelectual, nem negar por reflexo, nem crer por entusiasmo. Ao surgir a figura do médium, o texto desloca o interesse do objeto para o intermediário humano e para as condições físicas e morais que favorecem o intercâmbio, abrindo um campo de responsabilidade e educação interior. Nível literal. Se os fenômenos tivessem permanecido no simples movimento de objetos, ficariam no domínio das ciências físicas. Contudo, a observação apontou que não se tratava apenas de força mecânica cega, pois havia respostas correlatas às perguntas, como se uma inteligência atuasse. A investigação então se concentra na questão central: existe uma potência inteligente nesses fatos, e qual é sua natureza, origem e relação com a humanidade? O primeiro modo de resposta foi elementar, com pancadas convencionadas para sim e não, o que ainda podia ser atribuído ao acaso por quem resistia. Em seguida, surge um método mais articulado, usando o alfabeto, no qual o número de pancadas corresponde a letras, formando palavras e frases que respondem às questões. A precisão e a coerência do conteúdo ampliam o espanto e tornam mais difícil explicar tudo como coincidência. Interrogado, o agente invisível declara ser espírito ou gênio, fornece um nome e informações. O ponto decisivo é que a explicação não nasceu de uma hipótese inventada, mas do testemunho do próprio fenômeno, que impõe a palavra espírito ao observador. Como o processo por pancadas era lento, indica-se adaptar um lápis a uma cesta, depois a uma prancheta, para que a escrita se dê com rapidez. O objeto é instrumento indiferente. O essencial é a ação que o move e a presença de pessoas dotadas de um poder especial, os médiuns intermediários entre espíritos e homens. Esse poder envolve causas físicas e morais ainda pouco conhecidas, e pode desenvolver-se pelo exercício. Nível simbólico. A mesa que se levanta e fala por pancada simboliza a matéria deixando de ser somente coisa e tornando-se veículo de sentido. É o primeiro choque contra o automatismo do olhar, porque um objeto mudo, em tese, não dialoga, não escolhe, não responde com correlação. Nessa imagem, a vida invisível usa o nível mais denso para bater à porta da consciência, como quem diz: há algo além do peso e do empurrão. Também revela a infância do intercâmbio, em que a linguagem ainda é binária sim e não, e exige paciência, método e repetição para que o observador distinga a inteligência de ruído. Ao mesmo tempo, a mesa denuncia o risco. Se a linguagem é rudimentar, o orgulho pode rejeitar por desprezo, e a fantasia pode preencher o vazio com projeções. O símbolo ensina que o começo do conhecimento espiritual não é grandioso, é humilde, e pede disciplina para atravessar o incômodo do pouco até alcançar o claro. A cesta ou prancheta com o lápis simboliza o instrumento neutro que permite ao invisível tornar-se visível, e ao pensamento tornar-se traço. A cesta não é a inteligência, mas se submete ao impulso que a atravessa, e o lápis parece escrever sozinho, apenas porque o agente real está por trás. A imagem aponta para o ser humano como meio, não como fonte, e recoloca a mediunidade no lugar de trabalho, não de privilégio.
O símbolo também educa o olhar para a simplicidade. Um objeto doméstico serve à transmissão de ideias elevadas, mostrando que o valor não está no aparato, mas na intenção, na sintonia e na responsabilidade. Por fim, essa cena denuncia uma lei prática. Para que a comunicação se refine, é preciso aperfeiçoar o canal, e isso inclui tanto técnica quanto moral. A escrita mediúnica na simbologia do texto é a passagem do impacto bruto para a mensagem e da curiosidade para o dever de discernir. Nível espiritual, movimento da alma. O movimento descrito é o da consciência que se desloca do fascínio pelo efeito para o compromisso com a causa. A alma começa diante do fenômeno como quem encara um enigma externo, mas logo é chamada a reconhecer que um efeito inteligente, quando repetido e correlato, pede uma inteligência como origem. Essa passagem é mais interior do que científica, porque obriga a abandonar o conforto de explicações prontas e a suportar a pergunta aberta, que é um tipo de humildade. O coração e a mente, acostumados a controlar o sentido das coisas, precisam aceitar que o real pode ampliar as fronteiras do que se julgava possível. Há também um combate moral sutil. O ceticismo apressado, que atribui tudo ao acaso para não rever suas bases, é uma forma de defesa do ego. O credulismo, que aceita qualquer conteúdo pelo encanto do extraordinário, é outra defesa, pois troca o trabalho do discernimento por um atalho emocional. O texto aponta um caminho intermediário: receptividade com rigor, abertura com teste, fé raciocinada, sem negação automática e sem submissão ingênua. Esse equilíbrio por si já é reforma íntima, porque exige domínio das reações, paciência com processos lentos e amor à verdade acima do orgulho. A introdução do médium desloca ainda mais o centro espiritual da narrativa. O intercâmbio não acontece no vazio, nem é um milagre fora da lei. Ele depende de um intermediário humano com condições físicas e morais. Isso chama a responsabilidade porque coloca a faculdade sob a lei de afinidade. Aquilo que se comunica, em grande parte, encontra ressonância no que se cultiva, se deseja e se permite dentro de si. Assim, o texto não exalta o médium, ele o situa como servidor e como estudante de si mesmo. A mediunidade deixa de ser medalha e passa a ser tarefa. Por trás do aperfeiçoamento do método, da pancada escrita, percebe-se uma pedagogia espiritual. A revelação não impõe um salto brusco, ela educa por degraus, respeitando a maturidade humana e exigindo progressão. O fenômeno abre uma porta, mas a finalidade é moral porque as comunicações se ampliam para temas elevados, e isso desloca a pergunta do como acontece para que serve. O movimento da alma então é passar do exterior para o interior, do fato para o sentido e do sentido para a transformação. Sem essa última etapa, a mesa continua sendo mesa, e a escrita vira apenas curiosidade. Nível vivencial consciencial, aplicação pessoal. No cotidiano, este trecho nos ensina a lidar com o incompreendido sem fugir para extremos. Quando algo foge do padrão, uma coincidência insistente, uma intuição firme, um sonho que educa, uma inspiração que pacifica, a primeira atitude não precisa ser nem zombaria, nem superstição. O caminho prático é observar, comparar, buscar correlação com estados internos e efeitos gerados, e só então interpretar com prudência. Isso vale tanto para experiências espirituais quanto para conflitos emocionais, porque a vida também responde quando fazemos perguntas sinceras com a conduta. A imagem do instrumento ajuda a uma aplicação diária direta. A mente e a palavra funcionam como cesta com lápis. Ideias passam por nós o tempo todo, vindas de leituras, ambientes, emoções coletivas e influências espirituais.
A questão é selecionar o que autorizamos a atravessar nosso canal. Antes de falar, postar, opinar ou reagir, convém perguntar se aquilo promove lucidez, caridade e bom senso, ou se espalha medo, vaidade e irritação. Esse filtro é educação mediúnica em sentido amplo, porque disciplina a ponte entre pensamento e expressão. Para quem tem sensibilidade mediúnica, a lição é ainda mais concreta. A faculdade pode desenvolver-se, mas não cresce bem no improviso e na pressa. Desenvolver pelo exercício aqui pede rotina de estudo, orientação segura, estabilidade emocional, simplicidade de meios e vigilância moral. Também pede aceitar limites e aprender a esperar, porque a pressa por resultados costuma atrair ruído e fantasia. A prática saudável é mais silenciosa do que espetacular. Regularidade, oração simples, leitura séria, revisão de mensagens, avaliação de coerência com o Evangelho e com a razão. Em ambientes de convivência, família, trabalho, casa espírita, o texto inspira um cuidado com o clima. A zombaria constante embrutece a sensibilidade e favorece comunicações inferiores, enquanto a seriedade serena cria campo de recolhimento e respeito. Ser sério não é ser pesado, é ser responsável. Também é útil lembrar que o instrumento material é secundário. O essencial é o tipo de pessoa que segura a borda da prancheta interior. Melhorar hábitos, moderar excessos, dormir melhor, vigiar irritações, trabalhar perdão, tudo isso tem efeito na clareza do canal e na qualidade do que se transmite. Por fim, a maior aplicação é transformar a curiosidade em compromisso. Se a vida é inteligente além do visível, então cada escolha tem peso, cada pensamento cria clima, e cada palavra pode ser ponte. A pergunta final não é se a mesa se move, mas se eu me movo para o bem, com método, humildade e constância. Perguntas de reflexão. Costumo negar rápido o que não entendo, ou consigo observar com calma antes de concluir? Que ideias têm passado por mim e saído pela minha fala e escrita nos últimos dias? Quando sinto inspiração para o bem, eu a sigo, ou eu a adio sem necessidade? Eu busco o extraordinário, ou eu busco melhorar a qualidade moral do meu cotidiano? Se eu fosse um instrumento, que tipo de mensagem eu gostaria de transmitir com minha vida? Eixos de transformação interior. Da reação automática ao discernimento. Trocar o reflexo do deboche ou da crença fácil pelo hábito de observar, testar e comparar, até que a consciência aprenda a reconhecer correlação, sentido e fruto moral. Do protagonismo do ego ao lugar de instrumento. Reduzir a necessidade de ser fonte e aceitar o papel de meio, perguntando-se mais vezes o que está passando através de mim e a quem isso serve. Do fascínio pelo fenômeno à finalidade educativa. Deixar de medir a espiritualidade pelo impacto do incomum e passar a medi-la pelo efeito em caráter, escolhas e capacidade de amar, perdoar e servir.